Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo de hoje o pré-jogo de Santos e Ponte Preta. Vamos falar tudo sobre esse confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro, jogo com transmissão da TNT Sports na TV fechada, e se você assina a HBO Max via streaming, você pode acompanhar essa partida pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Vamos falar tudo sobre esse confronto, o Santos que vai em busca da sua segunda vitória para manter o 100% de aproveitamento, enquanto a Macaca de Campinas busca sua primeira vitória, seu primeiro triunfo no campeonato. Na primeira rodada, jogando no Moisés Lucarelli, a Ponte empatou em 1-1 com o Mirassol, tá certo? Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você saber quando eu divulgo novos vídeos, e temos publicado vídeo quase todos os dias. Já deixar o seu like, comentar o que você espera dessa partida, eventualmente deixar aqui um palpite, por que não espalhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Se você conhece algum torcedor da Ponte Preta, mande para ele. Estamos a 2 inscritos de 3.200 e eu peço gentilmente para que você se inscreva e me ajude a crescer cada vez com o canal. E anote aí na sua agenda, amanhã, assim que o jogo acabar, a nossa live pós-jogo, que vai substituir o nosso programa, o nosso papo de quinta, já que o Santos jogará, como já falamos, nessa quinta-feira. Para essa partida, eu trouxe uma ideia diferente aqui. Por quê? André, por que você está trocando, então, um pouco do que você vai fazer no pré-jogo? Como a gente ainda está estudando o time do Carille, ainda estamos vendo qual vai ser a cara desse time, e também, num começo de campeonato, no momento que eu gravo esse vídeo, às 2h da tarde dessa quarta-feira, não vi exatamente num grande portal uma provável escalação da Ponte Preta. Quando a gente for passar para os campinhos, eu vou fazer a análise da seguinte forma: tentar explicar, com base no que o Santos fez contra o Botafogo de Ribeirão Preto, como o Santos pode levar vantagem e pode machucar a Ponte jogando dentro do nosso estádio na Vila Belmiro. Antes da gente passar para os campinhos, eu quero trazer, claro, vocês já sabem, algumas informações sobre essa partida. No retrospecto geral, Santos e Ponte Preta já se enfrentaram 123 jogos. Foram 68 vitórias do Santos, 21 empates e 34 vitórias da Ponte Preta. Mas na última vez que essas equipes se enfrentaram, a Ponte Preta enfiou um sonoro 3-0 no Santos, no Paulistão de 2021, ainda na fase de grupos. O Santos perde da Ponte Preta um placar acachapante naquele campeonato estadual que nós brigamos para não cair, infelizmente, para a Série A2 do Paulistão até a última rodada. Marcas da gestão Rueda que vão demorar muito tempo para serem apagadas. Para essa partida, eu já adianto para vocês que o técnico Fábio Carille vai manter, ou deve manter, né, melhor dizendo, a gente nunca sabe o que pode acontecer nos minutos que antecedem, nas horas que antecedem a partida, mas a ideia, a tendência é que o Carille mantenha o mesmo time que entrou em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Rincon, nosso capitão, que está se recuperando, se recondicionando de uma lesão, deve começar no banco de reservas, mantendo o João Schmidt no time titular. E o Otero, autor do golaço que nos deu a vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, já treinou. Havia uma dúvida se ele treinaria, né, se ele estaria à disposição desse jogo, já que ele viajou aos Estados Unidos após a partida contra o Botafogo para acompanhar o nascimento de seus filhos. Mas o Otero, numa atitude que louvável, que eu tiro o meu chapéu e eu aplaudo aqui, ele abriu mão de um tempo ao qual ele teria direito de acompanhar os seus filhos, de acompanhar a sua esposa, voltou, treina nesta quarta-feira e deve estar muito provavelmente à disposição do Carille. Mas mesmo assim, embora tenha feito toda essa viagem, esse esforço para estar à disposição e tenha sido dele o gol da vitória na primeira rodada, o Pedrinho deve ser mantido no time titular. E a Ponte Preta tem algumas dúvidas, vocês vão ver em instantes quando eu passar para os campinhos, mas eu quero ilustrar para vocês, e aí também já peço desculpas ao eventual torcedor da Macaca que possa ver esse vídeo e dizer, mas a escalação não necessariamente vai ser essa. Algumas ressalvas, eu estou gravando com muitas horas de antecedência ao jogo e também achei muito difícil, não encontrei uma provável escalação 100% confiável para trazer para vocês. Então, eu vou replicar aqui a escalação que a Ponte Preta levou para o jogo contra o Mirassol, com algumas possibilidades em razão de lesões, de um jogador muito promissor da Ponte Preta, inclusive, que já foi negociado e se despediu após a primeira rodada do Campeonato Paulista.
Passando então para os campinhos, como vocês podem ver, vou passar para vocês a escalação do Santos, que deve ir a campo com João Paulo no gol, Aderlan na direita, Felipe Jonathan na esquerda, Gil e Joaquim na zaga, João Schmidt e Pituca entre os volantes, Juliano, Pedrinho, Guilherme e Julio Furt lá na frente. A Ponte Preta, por sua vez, deve ir a campo com Pedro ou Pedrão no gol, Luiz Felipe na lateral direita e Igor Inocêncio na lateral esquerda, Matheus Silva e Castro na zaga, Felipinho, Dodô e Ramon no meio de campo, já falo do Felipe Amaral, Elvis, Iago Dias ou Vilheiro, que é um venezuelano, um atleta venezuelano, e na frente o camisa 9, o Gé, tá? Por que esses três jogadores da Ponte Preta estão destacados? Felipe Amaral, um jogador da base da Ponte Preta, jogador com passagem pelas categorias de base, seleção de base, jogou e foi negociado, tá? Não veste mais a camisa da Ponte Preta. Então, por isso eu vou tirá-lo e deixarei aqui o jogador Dodô, que inclusive entrou no lugar do Felipe Amaral na partida de estreia contra o Mirassol. Na lateral esquerda, o Igor Inocêncio, ele é um lateral direito, mas jogou por aqui porque um dos jogadores contratados pela Ponte Preta, que eu até coloquei aqui, que é o Gabriel Patron, é um jogador argentino que recém-chegado à Ponte Preta, ainda está se adaptando e o Igor jogou no lugar dele e deve ser mantido. Inclusive, falaremos do Igor daqui a pouco, mas pode ser, por isso eu estou fazendo questão de destacar aqui, que o Brigatti, técnico da Ponte, opte por colocar o Gabriel Patron, o argentino, no time, mas vamos deixar o Igor Inocêncio. E na frente, Iago Dias, um dos principais destaques do time da Ponte Preta no jogo contra o Mirassol, era ele que puxava os contra-ataques, que centralizava as principais jogadas da Ponte, se machucou, uma entorse no tornozelo, salvo engano, é dúvida para a partida, e quando ele sai no jogo contra o Mirassol, entrou o jogador Vilheiro, que pode ser o titular ou não. Mas seja como for, como o Iago Dias ainda é dúvida, eu vou deixar o Vilheiro em campo. E aí a Ponte Preta, basicamente, joga num 4-4-2, tá? Com o Vilheiro mais próximo do Gé, mas é um jogador que faz o corredor. O Elvis, ele é um meia, tá até, inclusive, um pouco acima do peso, no olhômetro dá para ver isso, mas ele alterna aqui pelo lado direito do campo. Não é um 4-3-3, não é um 4-2-3-1, porque o Elvis é um meia, mas ele não é aquele cara, ele flutua aqui por aqui, tá? Mas passando para a análise do time do Santos, o que o Santos pode fazer para machucar a Ponte Preta? Vamos, como vocês já sabem, preparar ali uma espécie da Ponte Preta na fase defensiva. Como o Elvis é um jogador mais experiente, mais rodado e que está um pouquinho acima do peso, um pouco fora de forma, eu imagino que ele vai ser preservado e um dos jogadores da trinca de meio de campo da Ponte Preta deve abrir um pouquinho aqui para formar essa linha de 4 que eu estou mostrando para vocês. Como foi o time do Santos na estreia contra o time do Botafogo de Ribeirão Preto? Vamos pôr a bola aqui? Vamos falar então desde a construção, desde a saída de bola. Nos tiros de metas que o João Paulo cobrava, como o Santos se portava? Vamos lá. Saída de 3. O Gil na sobra, o Joaquim pela esquerda, o Aderlan pela direita, né? Fazendo aqui essa saída de bola, e o Felipe Jonathan vinha pelo meio. E aí o que acontecia? João Schmidt com o Felipe Jonathan, o Juliano aberto pela esquerda, o Pituca aberto pela direita e os nossos pontas, Pedrinho e Guilherme, dando a máxima amplitude para no campo do Santos. Com essa movimentação do Felipe Jonathan, o que a gente pode... Qual é a ideia do Carille? E a gente percebeu isso porque foi esse jogador que centralizou as principais jogadas do time do Santos. Ao fazer essa saída de 3, trazendo o Felipe Jonathan por dentro, para também, além de melhorar a saída de bola do time do Santos, porque é um jogador com bastante técnica, né? Além disso, a ideia é abrir esse corredor para o Guilherme. Os pontas do Santos, em especial, né, esses dois jogadores, mas em especial o Guilherme, eles ficam bem abertos na beirada do campo para pegar os jogadores, os laterais do time adversário na condição de mano a mano, tá? E essa pode ser, inclusive, a chave do jogo do Santos. Por quê? Se você assistiu ao jogo entre Ponte Preta e Mirassol, ou se você viu alguma análise sobre esse jogo, você vai ver que o Mirassol chegou principalmente pelos lados do campo, em cima dos laterais da Ponte Preta, mas fundamentalmente pelo lado esquerdo da defesa da Ponte Preta. Foi exatamente por aqui que sai a jogada do gol do Mirassol
dentro do Moisés Lucarelli. O jogador Igor Inocêncio, jogando improvisado pela esquerda, sofreu um pouco na estreia da Macaca no Paulistão. Então aqui nós temos duas possibilidades: ou apostar todas as fichas no Pedrinho, partindo no mano a mano para cima desse jogador, ou quem sabe, já que o Pedrinho já disse que prefere jogar pelo lado esquerdo, embora o Guilherme também seja um ponta esquerda, se o Pedrinho estiver abaixo do que se espera, fazer essa inversão dos nossos pontas para que o Guilherme possa explorar essa questão do 1 contra 1 em cima da Ponte Preta, tá certo? E aí, ver como vai ser esse comportamento do time da Ponte Preta, dos nossos meias, né, na marcação diante do time da Ponte Preta. Por quê? Aqui nós temos uma trinca de volantes para, em tese, encaixotar dois jogadores de meio de campo do Santos, né? Então, vocês notem que a Ponte Preta pode ter uma superioridade numérica por dentro, a menos que o que possa acontecer é o seguinte: vamos supor que o Dodô fosse um ponta, ele vem aqui para acompanhar o lateral, essa é uma possibilidade inclusive, e o Vilheiro desce para ajudar o Igor a fazer essa dobra de marcação, para não ficar no mano a mano, né? E aí você deixa aqui os volantes pegando os jogadores do Santos por dentro, Juliano e Pituca, para que, já que é apenas o Furt, jogando entre dois zagueiros. Então acho que essa é a dinâmica que o time do Santos apresentou. Acho não, essa foi a dinâmica que o time do Santos apresentou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, essa saída de três muito clara, com os jogadores do Santos aqui, o Felipe Jonathan não aparecia pelo corredor, o Aderlan ficava mais preso e o Felipe vinha por dentro, para liberar o Pituca de um lado e o Juliano do outro, e foi dos pés do Juliano que o Santos criou as principais jogadas, né? Invertendo bola, pifando bola para o Guilherme e para o Pedrinho. A única ressalva que eu faço desse jogo é a seguinte: na estreia contra o Botafogo jogou de peito aberto contra o Santos. Eles propuseram algumas jogadas porque jogavam diante do seu torcedor. A Ponte Preta, muito provavelmente, vai vir para jogar fechadinha contra o Santos. Então, será que Guilherme e Pedrinho vão ter todo esse espaço do mundo para jogar, né, ter esse campo para explorar com bolas enfiadas pelo Juliano? Se não tiver, que é uma possibilidade, visto que a Macaca pode jogar, como eu acabei de falar, na retranca contra o Santos, o que o Santos vai precisar fazer é explorar a profundidade desses dois jogadores, Pedrinho e Guilherme, irem na linha de fundo para servir o Furt. Muita gente criticou o desempenho do Júlio César Furt na estreia contra o Botafogo, mas acho que a gente tem que ser justo. Muitas e muitas vezes o Santos jogou bola no espaço para o Furt apostar corrida contra os zagueiros adversários. E essa não é a dele. Ele é um jogador que faz a parede, faz o pivô, que sai da área para construir uma jogada, mas é fundamentalmente um finalizador. Não é a do Furt ficar apostando corrida contra defensor. Então, se a Ponte jogar fechadinha, diminuindo os espaços do Santos, vamos precisar sim, não só da profundidade dos nossos jogadores, buscando jogadas de linha de fundo, mas eventualmente alterar o esquema, a ideia do Carille, dando liberdade aos dois laterais do Santos e prendendo o João Schmidt nessa saída de três, por que não? E aí você eventualmente pode segurar um pouco mais o Pituca, baixar o Juliano, enfim, circunstâncias do jogo. Nem que eles joguem alinhados nesse 3-2-5 do Santos, né? 3 aqui, 2, e aí você tem uma linha de 5 ofensiva, tá? E aí só para a gente fechar o vídeo, eu quero evidentemente, porque pode ser que haja torcedores da Ponte Preta assistindo esse vídeo, e vocês sabem que aqui no meu canal todos os torcedores de todas as equipes são bem-vindas. Eu quero falar com vocês sobre o que a gente precisa prestar atenção no jogo da Ponte Preta, tá? Então, recompondo aqui os campinhos, vamos espalhar o time da Ponte Preta da forma que a gente pode ver o time jogando. Então tá aqui. O Santos, vamos imaginar aqui, né, se defendendo, vamos deixar a bola com o pessoal da Ponte Preta. Uma das principais armas da Ponte Preta, na verdade, é a seguinte: o jogo centralizado aqui no Elvis, tá? Então o Santos vai precisar de atenção, já não é um jogador tão intenso, então eventualmente o João Schmidt ou o próprio Pituca colar nele. Eu acho que uma marcação individual pode encaixotar esse jogador, mas principalmente o Gé é um jogador muito forte, muito alto. Ele faz, inclusive, fez um gol que não foi de cabeça, mas ele criou chances de perigo para a Ponte contra o Mirassol nessa jogada aérea. Vocês vão reparar que é um jogador de muita força física. Então, o que o Santos vai precisar ter atenção é
bola aérea. E aí, pelo menos, felizmente, nesse quesito, Gil e Joaquim não deixam a desejar. Eles são praticamente perfeitos no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo. No mais, apesar do Elvis, como eu disse em vários momentos desse vídeo, já não ter tanta intensidade e, no meu sentir, estar um pouco acima do peso, ele é o jogador criativo desse time, tá? Se o Iago Dias jogar, o Santos vai precisar de atenção aqui pelo lado esquerdo, já que no primeiro tempo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esse lado direito, eu não gostei muito da marcação do Santos por esse lado. O Botafogo deitou e rolou aqui em cima, criou grandes chances de perigo. Mas se não jogar o Iago Dias, se jogar o Vilheiro, as principais atenções do Santos devem ser dadas ao Elvis na criação de jogadas e também evitar que o Gé tenha condição de dominar a bola com liberdade para girar o corpo e bater. No mais, vamos poder ver como o Santos vai se portar diante de uma eventual retranca. Voltando aqui para mim para a gente fechar o vídeo. Primeiro jogo da temporada em casa, a primeira vez que o Santos volta a Vila Belmiro depois do fatídico dia do rebaixamento, o primeiro jogo oficial após a maior vergonha futebolística da história do nosso clube, uma página que nós viramos, mas que nunca esqueceremos, porque ainda dói no nosso coração, eu acho que vocês vão de concordar comigo, mas vamos ver o que a gente pode esperar desse jogo, o que o Carille vai preparar para esse jogo, já que é muito provável que a Ponte jogue fechadinha. Quero ver como o Santos vai fazer para abrir espaço, construir jogadas, mas eu espero um Santos com volume de jogo bastante grande para sufocar a Ponte Preta do começo ao fim, para a gente poder ganhar a segunda partida seguida e ir com moral para o confronto contra o Palmeiras no final de semana, o primeiro clássico do Peixão no Campeonato Paulista, tá certo? Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Gostou? Deixa o like, já comente, divulgue para os amigos, mande esse vídeo, divulgue o meu canal, eu conto com sua audiência para crescer. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para saber quando eu divulgo novos vídeos. E amanhã, quando acabar a partida, volte aqui, dê uma passadinha no canal e venha participar da nossa live pós-jogo para comentarmos tudo sobre Santos e Ponte Preta. Tomara que seja uma partida com mais 3 pontos para o Peixão. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.